mas é muito complicado. E então é possível que os professores consigam observar, perceber. E aí o que o professor deve fazer? Chamar, acionar a coordenação, é o conselho tutelar? Então, quando uma escola tem um pedagogo, tem um psicólogo, é muito interessante que essa criança passe ali, né? Às vezes é mais fácil para a criança falar com os professores do que falar com a família. Até porque a gente sabe que em 80% dos casos de violência sexual, abuso sexual, o abusador ou o pedófilo está ali na família, mas na grande maioria das vezes é o próprio pai. Né? Então, como é que essa menina fala a reclamar para a mãe? Pasme você, mas tem mães que percebem, sabem, e elas ficam caladas. Sim. Então, tem mãe que faz vista grossa, você fala, mas como é que pode uma coisa dessa? Acontece. Acontece. Né? Então, às vezes é muito difícil até falar com a família. Né? Agora, tem o CREAS, tem o que você falou, o conselho tutelar, e, na verdade, se o local, a cidade não tiver um órgão desse, toda cidade geralmente tem, é necessário comunicar isso à delegacia. Né? Sim. Agora, o que acontece também, Virgínia, é que muitas vezes a escola ela se omite. Né? Não é nem por mal, mas ela acha assim, se eu denunciar, se eu avisar, chamar os pais para virem aqui, porque assim, se não é o pai, às vezes é o tio, um padrinho, um irmão. Então, às vezes, os cuidados que a escola tem de se omitir nesse caso é para preservar a criança. Porque depois, como é que faz? Você denuncia, né, um crime que está acontecendo, mas a criança vai voltar e vai dormir na mesma casa que o criminoso, né? Que está ali, o abusador, o violentador. Então, como é que você faz isso? Então, é muito difícil. Agora, eu vejo que os professores, eles têm uma facilidade muito grande porque as crianças confiam, gostam de contar as coisas. Então, o professor precisa ter esse insight, essa empatia, essa né? empatia, Não só ir lá fazer o papel dele, né? Porque talvez não dê para chamar a família, mas ela pode, a professora, conduzir a situação, ajudar essa criança a desabafar, a falar o que está incomodando, e até mesmo a identificar esse criminoso, esse abusador. Sim. E aí, isso feito, é necessário comunicar um órgão, né? Mas tem o Disque Denúncia, né? Pelo Disque Denúncia, que é o 100, não há anonimato, não precisa o Disque 100 saber que foi a escola que denunciou, justamente, né? Então é importante a gente falar isso, porque você está salvando uma criança, né? Eu jamais iria conseguir dormir, eu sendo professora, sabendo que um aluno ou uma aluna minha que fosse, tivesse sinais de abuso e eu não denunciasse. Mesmo que a investigação não nada. Aliás, é importante até a gente, né, durante a live, falar isso várias vezes, né? O 100, que é o Disque Direitos Humanos, o Disque Denúncia, e você não precisa se identificar. Se identificar. Né? Então, tem aí um meio para a gente fazer isso, né? Não dá para fingir que não está vendo, né? Não dá para fingir que não acontece. E tem professores que às vezes não falam com medo de retaliação. Mas não vai saber que é ele ou ela, mesmo assim as pessoas têm, né? Não, e tem famílias que às vezes a mãe é chamada, ela confidencia para a professora ou para o psicólogo, o pedagogo da escola que já desconfiava, mas que tem medo que o marido mate todos da casa. Faça alguma coisa. Então, tem muitas circunstâncias, né? Agora, é como você falou, não dá para a gente fechar o olho e fazer de conta que não está acontecendo. Tem uma criança sendo molestada, tem uma criança sendo abusada. Não uma dá criança que está morrendo psicologicamente, né? Justamente. Vai ter aí consequências para o resto da vida. Então, o Disque 100 está aí para isso. Mesmo que não precise envolver, se tem medo de retaliação, não envolva pela escola, né? Não chame
não chame os pais na escola, mas disca no SEM. É necessário ter, num momento desse, ter uma atitude, né? Não dá para você escolher pela omissão. Eu vou fazer de conta que eu não escutei isso, esse tema é difícil demais para mim, eu não sei lidar com isso. Não, precisa ter uma atitude. Sim. Afinal de contas, até porque depende da gente, né? Até porque está na legislação brasileira e está no ECA também. É dever do cidadão, da sociedade, dos pais zelar pelas crianças. Quando eu faço vistas grossas, eu posso sim ser indiciado pelo próprio Ministério Público, que vai um dia defender essa criança em juízo, e aí vai encana diretor, professor e todo mundo que estava ciente e nada fez. Então, a Constituição está aí, o ECA está aí há 30 anos, e sim, tem casos que há condenação de professor e diretor que fizeram vistas grossas, né? Teve um caso aqui no Espírito Santo, de um casal de pastores que decidiram que iriam colocar fogo nos filhos e mataram os filhos queimados, né, em Linhares, para angariar fiéis para a igreja, como se aquilo ali fosse algo que eles sobreviveram, aquilo, que eles são muito fortes por terem sobrevivido à morte dos filhos. A igreja ficou realmente lotada, mas depois a polícia investigou e descobriu que o pai, quem botou fogo no filho. E já tinham, a escola foi chamada, porque descobriu-se através de WhatsApp e tal, que essas crianças, esses 2 meninos, eles foram vítimas de abuso sexual praticados pelo pai e por outras pessoas. E a escola realmente sabia e nada fez. Então essa diretora foi chamada, todo mundo que estava envolvido, que já tinham ciência, né, chamaram a mãe desmentiu e ficou por isso mesmo. Mas a escola teve que ir lá se defender. Então, está na Constituição e está no ECA. Justamente. É preciso denunciar, né? Precisa denunciar. Precisa, porque é crime não denunciar. É crime você fingir que não está vendo, né? A sociedade precisa começar a acordar que é dever do cidadão, do Estado e dos pais, mas do cidadão também. Sim, sim. Justamente. Muito bem lembrado.